como você já deve ter visto, ontem o Banco Central cortou, macetou, derrubou a nossa taxa Selic novamente de 3,75% para 3%. Uma queda maior do que os 0,5% que estava sendo esperado pelos especialistas de mercado. E aí eu logo vi um monte de gente desesperada querendo saber o que fazer com seus investimentos agora. Inclusive, cheguei a ver gente falando coisas do tipo: reserva de emergência rendendo 3%, eu não quero isso não. Assim eu vou perder dinheiro para a inflação. Eu vou colocar tudo em ações e fundos imobiliários. Assim eu vou ficar rico muito rápido. O que certamente não é uma coisa muito sábia de se fazer, né? Mas não se preocupa, porque nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente com alguns cálculos como essa queda na taxa Selic vai afetar os seus investimentos. E se você está chegando agora aqui no canal, eu sou o Gustavo e por aqui você pode esperar conteúdo sobre investimentos, renda extra e finanças pessoais. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e vamos embora pro conteúdo. Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Basicamente, todos os juros do nosso país são baseados nela, ou tem alguma relação com ela. Seja os juros dos seus empréstimos, dos seus financiamentos de imóveis, financiamentos de carros e até mesmo dos seus investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Infelizmente, eu não acho que nós, como consumidores, vamos sentir o impacto dessa queda da taxa de juros nos nossos empréstimos ou financiamentos. Talvez eles até caiam um pouco, mas os bancos, que são quem empresta dinheiro para as pessoas, também tem que ganhar dinheiro, né? Coitadinho deles, quase não tem dinheiro. E eles ganham um percentual bem grande da receita deles com uma coisa chamada de spread bancário, onde basicamente ele vai pegar o dinheiro emprestado de alguém, pagando pouco para essa pessoa, e vai emprestar esse dinheiro recebendo muito para outra pessoa. Exemplo rápido: o dinheiro que você deixa lá na sua conta corrente parado, ou na sua conta poupança, ou até mesmo em algum CDB que você compre de um banco, ele não fica lá exatamente parado. O banco pega esse seu dinheiro e empresta para alguém que peça, por exemplo, um empréstimo pessoal ou faça um financiamento. Porque assim ele vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para ele e vai cobrar aí das pessoas qualquer coisa entre 1 a 10% por mês, dependendo do tipo de crédito. Acho que dá para ganhar um bom dinheiro assim, né? Mas enfim, vamos focar hoje no impacto que essa queda da taxa Selic causa nos seus investimentos, começando pela renda fixa. E aqui a gente tem que fazer uma divisão muito importante entre renda fixa pós-fixada, que é aquela que tem algum índice de referência, geralmente ela é dada em percentual do CDI, e a renda fixa pré-fixada, que é aquela que você já sabe qual é a taxa antes de você fazer o investimento. Por exemplo, os títulos pré-fixados do Tesouro Direto. E essa queda da taxa Selic tem efeitos opostos em cada uma delas. Na renda fixa pós-fixada, que é onde eu espero que esteja a sua reserva de emergência, vai sim render menos. Mas não caia na besteira de que você vai estar perdendo dinheiro com a sua reserva de emergência por conta da inflação. Isso não é verdade e eu vou te mostrar agora com alguns números o porquê. Aqui só um detalhe: é muito improvável que algum dia isso aconteça, porque o Banco Central ele aumenta ou diminui a Selic justamente para controlar a inflação. Então, se a inflação está muito baixa, como é o nosso caso agora, eles vão abaixar os juros para tentar fazer a inflação subir para a meta deles lá. Agora, se a inflação estiver muito alta, como já tivemos alguns períodos aqui no Brasil, eles vão subir os juros para tentar diminuir a inflação. É basicamente assim que o Banco Central funciona, e para isso que ele existe, dentre outras tantas coisas. Mas o foco principal é esse. E aí no relatório Focus, que o Banco Central divulga, a gente pode ver que a previsão do IPCA, que é justamente o indicador da inflação, está em 1,97% para 2020. E o CDI, que é o que influencia realmente a renda fixa e os investimentos, ele geralmente é 0,10% menor do que a taxa Selic. Ou seja, agora com a Selic em 3%, o CDI está em 2,9%. Então, mesmo se a gente considerar a faixa mais alta do imposto de renda de 27,5% do seu lucro, um investimento que rende 100% do CDI vai te dar um retorno líquido de imposto de 2,10%, o que ainda vai te dar um retorno real, ou seja, descontado a inflação, de 0,13%. É pouco? É bem pouco.
mas não é negativo. E é justamente esse o papel da sua reserva de emergência: conservar o valor do seu dinheiro e não multiplicar o seu patrimônio várias vezes. E o que você faz agora com a sua reserva? Joga para renda variável, compra ações e fundos imobiliários? Não, não e não. Sua reserva de emergência deve ficar exatamente onde ela está agora. Eu volto a te lembrar: reserva de emergência é um investimento que o foco tem que ser segurança e liquidez, não rentabilidade. A rentabilidade é o foco do resto da sua carteira, da sua parte de ações, sua parte de fundos imobiliários, suas ações internacionais. E nisso aí você pensa na rentabilidade. A reserva de emergência, se ela está acima da inflação, está ali no 100% do CDI, está excelente. A minha reserva de emergência, que hoje está no Nubank, continua lá, nem toquei nela e não pretendo tocar. Agora, os seus investimentos em renda fixa pré-fixada devem ter uma boa valorização com essa queda de juros. Isso acontece por conta da marcação a mercado dos títulos de renda fixa, que é, explicando de uma forma bem simples, uma antecipação do que você ia ganhar lá no futuro. Se você segurar o seu investimento até o vencimento dele, você vai receber exatamente aquela taxa pré-fixada que você escolheu. Mas se você vender ele agora ou em qualquer momento antes do vencimento, o valor que você vai receber pode ser ou maior ou menor do que aquela taxa que você contratou. No caso do momento atual, como a taxa de juros caiu, é bem provável que você receba um valor maior do que o que você escolheu. Mas isso eu já sabia. O que eu quero mesmo é saber das minhas ações. Mas é claro que a gente vai falar de ações aqui também e de fundos imobiliários. Então segura só um pouquinho aí. Vamos lá, explicação bem rápida. O preço das ações ele é basicamente um reflexo do fluxo de caixa das empresas dos próximos anos, trazido a valor presente, descontado por uma taxa de juros. Eu sei que é complexo, mas a definição é basicamente essa. E essa taxa de desconto depende diretamente da taxa livre de risco do país, que no caso do Brasil é a taxa Selic. Então, uma matemática bem simples, ó. A gente está dividindo o fluxo de caixa por uma taxa de desconto. E você deve ter aprendido que numa continha de divisão como essa, quanto menor é o denominador, que é o número de baixo, maior vai ser o resultado da conta. Então você pode esperar que quando a gente tiver uma queda na taxa de juros, que o preço das ações, que é o resultado dessa conta, suba. E isso faz muito sentido, porque lembra, como eu falei nesse vídeo aqui sobre alavancagem, a maioria das empresas listadas na nossa bolsa de valores tem dívidas, que elas fazem basicamente para se alavancar. E essas dívidas, geralmente, elas têm um custo em percentual do CDI. Ou seja, se o CDI for menor, o custo de dívida para as empresas também vai ser menor. E o que acontece agora que a empresa tem menos dívidas para pagar? Sobra dinheiro para ela. E esse dinheiro entra direto no lucro da empresa. E, como você já deve saber, no longo prazo, porque no curto prazo o mercado é irracional, mas no longo prazo o preço das ações ele tende a seguir o desempenho do lucro da empresa. Então, quanto mais o lucro cresce, o preço das ações tende também a acompanhar e se valorizar. E os nossos queridos fundos imobiliários? O que acontece com eles nesse momento? Como geralmente o aluguel que você recebe é um percentual do preço do imóvel, se você continuar recebendo o mesmo valor do aluguel, como a taxa de juros caiu, o valor que você recebe ele é mais relevante frente à taxa de juros. Então quer dizer que ele significa muito mais frente ao custo de oportunidade que agora está mais baixo. E isso faz com que o preço dos FIIs, assim como no caso das ações, suba. E aqui tem um gráfico que eu tinha até comentado lá nos meus stories do Instagram, que por sinal, se você não me segue, aproveita e já segue lá, é o @oladinheiro, da relação entre a nossa taxa Selic e os preços dos fundos imobiliários, que aqui eu usei o IFIX para medir, que é basicamente o índice Bovespa, só que dos fundos imobiliários. Como você pode ver, nos períodos de alta de juros, os FIIs têm um desempenho bem ruim, mas desde que a taxa Selic começou a cair, o preço dos fundos imobiliários simplesmente disparou e com mais esse movimento de corte de juros agora,
A expectativa é que eles continuem se valorizando. E eu tenho dois recados muito importantes para você antes de você ir embora. O primeiro é um sorteio de uma consultoria que eu comecei a fazer. Todo sábado vai ter um sorteio e todo domingo eu vou dar uma consultoria gratuita em formato de live no YouTube. Então, se você quiser concorrer a uma consultoria totalmente gratuita, é só você clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição. E o segundo recado é que eu vou começar aqui no canal uma série abrindo a minha carteira e tudo que eu faço com o meu dinheiro. Mas é bem provável que essa série seja mensal, mesmo que eu faça mais de um aporte no mesmo mês. Então, caso você queira saber em tempo real o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, é só você clicar no segundo link da descrição. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a situação e como isso vai impactar os seus investimentos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Já aproveita, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E aqui do lado eu vou deixar 2 vídeos que eu acho que vão ser muito legais para você ver também. Eu sou Gustavo Teixeira, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.